Reforma agrária no Brasil. O que a mídia não quer que você saiba. O Brasil e a terra concentrada. O Brasil é um país de dimensões continentais, mas quando olhamos para a forma como a terra está distribuída, percebemos um abismo social escancarado. Poucos latifundiários controlam áreas gigantescas, muitas vezes improdutivas, enquanto milhões de famílias vivem sem terra ou em pequenas propriedades exauridas pela desigualdade histórica. Essa concentração não é natural, não é resultado apenas do mérito ou do esforço individual, como os liberais gostam de repetir. Ela é fruto direto da colonização, da escravidão e da forma como o Estado brasileiro sempre atuou em defesa das elites agrárias. Hoje, os números são absurdos. Menos de 1% dos proprietários controla quase metade de toda a terra agricultável do país. É diante dessa realidade que a reforma agrária se torna não apenas uma pauta econômica, mas uma questão de justiça social. Afinal, como falar em democracia se a maioria da população não tem acesso a um bem tão essencial quanto a terra? Essa desigualdade estrutural molda nossa economia, nossa política e até a violência no campo. Quem critica a reforma agrária está, na prática, defendendo a manutenção de privilégios coloniais travestidos de direito de propriedade. O que é reforma agrária de fato? Quando se fala em reforma agrária, muita gente imagina que se trata de invadir e dividir qualquer propriedade rural, inclusive as produtivas. Essa é uma mentira repetida à exaustão pelos defensores do agronegócio e seus porta-vozes conservadores. A verdadeira proposta da reforma agrária é reorganizar o acesso à terra, destinando áreas improdutivas ou utilizadas apenas para a especulação fundiária para quem realmente deseja produzir. Não se trata de tirar do rico para dar ao pobre, como se fosse um ato de caridade, mas de corrigir uma distorção histórica. A terra deve cumprir sua função social, como determina a Constituição. E a função social não se resume a dar lucro a um dono ausente. Envolve gerar emprego, garantir preservação ambiental e promover o bem-estar coletivo. A reforma agrária é, portanto, uma política pública de democratização do acesso à terra. É a chance de transformar improdutividade em alimento, desigualdade em cidadania e exclusão em dignidade. Mas o que vemos é o contrário. O Estado frequentemente age como guardião dos latifúndios, criminalizando movimentos sociais que lutam pela democratização do espaço rural. Capitalismo e o mito da eficiência do agronegócio. O agronegócio adora se vender como sinônimo de eficiência, tecnologia e progresso. Nas propagandas de TV, vemos máquinas modernas, paisagens verdes e sorrisos falsos que escondem a exploração. O que não aparece nesses comerciais é que esse modelo altamente concentrador destrói florestas, expulsa comunidades e depende de subsídios bilionários do Estado. Quem paga a conta somos nós, enquanto meia dúzia de bilionários acumula fortunas. O capitalismo no campo não é apenas desigual, é predatório. Ele transforma a terra fértil em commodity para exportação, priorizando soja, milho e carne bovina, enquanto o povo brasileiro paga caro pelo arroz e pelo feijão. Essa lógica de produzir para exportar atende ao mercado global, não à soberania alimentar. E ainda há quem defenda esse modelo como orgulho nacional. Orgulho de quê? De ver milhões de pessoas passando fome em um país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo? O discurso de eficiência do agronegócio é uma ideologia travestida de modernidade. Na prática, o modelo serve ao lucro e não à vida. O papel histórico do latifúndio. O latifúndio não é apenas uma herança colonial. Ele é uma estrutura de poder que sobreviveu intacta ao longo da história do Brasil. No período colonial, serviu a monocultura para exportação. No Império, sustentou a aristocracia rural. Na República, seguiu sendo a base de sustentação política das oligarquias. Mesmo nos períodos de industrialização,
o latifúndio se manteve forte, adaptando-se às novas formas de acumulação de capital. Hoje, na era globalizada, ele se apresenta com outra roupagem, mas mantém a mesma essência: concentração, exclusão e violência. O campo brasileiro continua sendo palco de conflitos sangrentos, assassinatos de lideranças camponesas e repressão a movimentos sociais. Tudo isso porque mexer com a terra é mexer com o coração do poder no Brasil. Enquanto não desmontarmos esse sistema, falaremos de democracia com a boca cheia, mas com os pés afundados na lama da desigualdade rural. Produzir para alimentar, não para enriquecer bilionários. O Brasil tem capacidade de produzir alimento de sobra para toda a sua população, mas essa não é a prioridade do modelo atual. Hoje, boa parte da produção é voltada para commodities, destinadas ao mercado externo, não para a mesa do brasileiro. Enquanto isso, 33 milhões de pessoas passam fome e mais de 100 milhões vivem em insegurança alimentar. Isso não é acidente, é projeto. Um projeto que coloca o lucro acima da vida. Se a terra fosse distribuída de forma justa, pequenos agricultores poderiam produzir diversificadamente para abastecer as cidades com comida saudável e acessível. É isso que a reforma agrária propõe: transformar latifúndios improdutivos em territórios de vida e soberania alimentar. A fome no Brasil não existe por falta de recursos ou de tecnologia, mas porque a estrutura fundiária é desenhada para enriquecer poucos e excluir muitos. Enquanto não enfrentarmos essa realidade, seguiremos convivendo com o absurdo de ser uma potência agrícola com um povo faminto. Conservadores e liberais contra a justiça social. Sempre que a reforma agrária entra em pauta, os conservadores gritam: querem destruir o direito de propriedade. Os liberais, por sua vez, se escondem atrás do discurso de segurança jurídica para defender a concentração absurda de terras. O curioso é que esses mesmos liberais não reclamam quando o Estado despeja bilhões em subsídios no agronegócio. A verdade é que tanto conservadores quanto liberais atuam como fiéis defensores dos interesses dos bilionários. Eles repetem o mantra de que, sem o agronegócio, o Brasil não cresce, ignorando que esse crescimento nunca chega à maioria da população. O debate sobre a terra escancara como esses grupos utilizam a ideologia para travar a transformação social. Eles se dizem contra privilégios, mas defendem o maior de todos: a posse de vastos territórios improdutivos. Falam em liberdade, mas defendem a liberdade de poucos explorarem muitos. Falam em mérito, mas herdam fazendas de seus bisavós. São defensores da injustiça, travestidos de guardiões da lei. Função social da terra, princípio ignorado. A Constituição brasileira é clara: toda propriedade deve cumprir sua função social. Isso significa produzir, respeitar o meio ambiente, gerar empregos e respeitar a dignidade humana. No entanto, esse princípio é sistematicamente ignorado. Grandes fazendas improdutivas são protegidas como se fossem intocáveis, enquanto comunidades inteiras são despejadas sob a justificativa de invasão. A hipocrisia é evidente. Quando o latifundiário destrói o meio ambiente ou utiliza trabalho análogo à escravidão, a lei é branda. Quando o trabalhador rural ocupa um terreno abandonado, a repressão é imediata. A função social da terra não pode ser apenas uma letra morta na Constituição. Ela precisa ser uma prática efetiva, guiando a política pública e a justiça agrária. Caso contrário, seguiremos reproduzindo a lógica colonial de um país feito para poucos. E enquanto isso, o povo continua sem terra, sem comida e sem direitos. Movimentos sociais e a luta pela reforma agrária. Os movimentos sociais do campo, como o MST, são constantemente demonizados pela mídia e pelos políticos ligados ao agronegócio. Chamam-nos de invasores, criminosos e até terroristas. Mas basta olhar para a realidade para perceber que são eles os verdadeiros protagonistas na produção de alimentos saudáveis e acessíveis. Assentamentos da reforma agrária produzem diversidade, geram renda e fortalecem comunidades. São territórios de resistência,
cultura e solidariedade. O que incomoda as elites não é a ocupação de terras improdutivas, mas a prova viva de que outro modelo é possível. Quando o povo organizado mostra que pode produzir sem depender de bilionários, a farsa da eficiência do agronegócio cai por terra. É por isso que criminalizam o MST e outros movimentos, porque eles escancaram que a luta pela terra é também a luta por dignidade, justiça social e soberania. A reforma agrária, nesse sentido, não é apenas uma pauta rural, mas uma pauta nacional. Reforma agrária como projeto de futuro. A reforma agrária não é um resquício do passado, nem um capricho ideológico. Ela é um projeto de futuro. Em um mundo marcado pela crise climática, a concentração de terras e o modelo de monocultura intensiva são insustentáveis. O Brasil precisa de um novo pacto com a terra, baseado em produção diversificada, respeito ambiental e justiça social. A reforma agrária pode ser a chave para enfrentar não apenas a fome, mas também as mudanças climáticas, a degradação ambiental e o esvaziamento do campo. Ao democratizar o acesso à terra, criamos condições para fortalecer comunidades rurais, gerar empregos e fixar populações no campo, evitando a migração forçada para as cidades. É um caminho que beneficia a todos, não apenas quem recebe a terra. Se quisermos pensar em um Brasil justo, sustentável e verdadeiramente democrático, a reforma agrária precisa estar no centro do debate. E precisa ser enfrentada com coragem política, apesar da resistência dos poderosos. Conclusão. Chegamos ao ponto crucial. A reforma agrária não é apenas uma proposta para o campo, mas para toda a sociedade brasileira. Sem ela, não haverá justiça social, soberania alimentar ou democracia real. Mas nada mudará se o povo não se organizar, não cobrar e não enfrentar os privilégios das elites. É preciso denunciar as mentiras do agronegócio, pressionar os governantes e fortalecer os movimentos sociais que estão na linha de frente dessa luta. O Brasil tem terra suficiente para todos viverem com dignidade. O que falta é vontade política e coragem de enfrentar os bilionários e os defensores do atraso. Se você acredita que esse debate precisa chegar a mais pessoas, ajude a espalhar esta mensagem. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem ainda acredita no mito de que o agronegócio é o orgulho do Brasil. A terra é vida, e a vida não pode continuar sendo refém de meia dúzia de privilegiados. A hora da mudança é agora. Fiquem bem e se organizem.